Pessoal, que vídeo importante eu vou trazer para vocês agora, é de embrulhar o estômago. Para vocês terem uma ideia, há instantes atrás eu estava numa fila de mercado e eu vi duas pessoas ali de direita comentando o seguinte uma para outra: a esquerda está rindo da nossa cara, eles estão debochando da gente com o que está acontecendo. Bom, e aqui eu vou trazer um pouco disso, que é o fato de que o Tarcísio, sério, o Tarcísio, governador de direita, que é assim um ex-ministro de Bolsonaro, que a gente teve muitos elogios com ele, a gente tem até hoje, ele acabou dando uma declaração de que num segundo turno, um eventual segundo turno entre Boulos e Pablo Marçal, ele cogita anular voto. Como assim, gente? A gente tá falando de Boulos, um cara de extrema esquerda, alguém que é simplesmente o reflexo aí, né, do governo Lula. Bom, a gente vai ver esse pronunciamento que foi lamentável, assim como eu também vou comentar sobre a entrevista que foi dada por Pablo Marçal na Globo e simplesmente acabou com os jornalistas lá ao vivo. Confesso que eu queria trazer aqui trechos da entrevista, mas é simplesmente impossível. A Globo não deixa, gente. Eles colocam direitos autorais e não deixam a gente trazer de jeito nenhum. Mas eu vou comentar muito sobre o assunto. Tem notícia importante, tem vídeo importante de ditador da Nicarágua jogando a M no ventilador, assim, acabou. O governo Lula recebeu, né, esse vídeo aí do ditador da Nicarágua, eles simplesmente entraram em choque, porque o cara simplesmente joga uma M no ventilador lá sobre o que aconteceu no Brasil. Bom, vocês precisam ver tudo que tem por aqui, é muita informação. Mas assim, gente, simplesmente se sentem aí para que vocês não caiam para trás, porque, sério, é de revoltar. Já deixa o like, compartilha muito esse vídeo e fica ligadinho na tela, porque a gente já vai para ela agora e vamos ver aqui o primeiro vídeo. Bom, já vamos começar com essa fala do Tarcísio, gente, que eu vou confessar para vocês que eu fiquei extremamente revoltado vendo ele falar isso, porque para mim não tem cabimento nenhum achar que o Pablo Marçal é uma porta de entrada pro Boulos, sendo que o Ricardo Nunes ganharia do Boulos. Como assim? Que papo é esse, gente? Bom, acaba, né, sendo meio surreal isso, mas eu quero que vocês deem a opinião de vocês aqui embaixo. Olha o que o Tarcísio falou ontem dentro da Jovem Pan ao ser entrevistado. Dando um gancho, governador, nessa pergunta sobre as eleições municipais de São Paulo e essa encruzilhada que o Evandro citou, o senhor é uma das grandes estrelas da direita brasileira, do bolsonarismo principalmente. E o senhor bem disse, a sua forma de gestão e a forma de gestão do prefeito Ricardo Nunes são muito parecidas. Por que o senhor não teve tanta resistência da direita como o prefeito Ricardo Nunes tem enfrentado nesse momento? Existe uma vinculação da minha imagem, a imagem do presidente Bolsonaro é uma vinculação imediata. Por razões óbvias. Eu fui ministro do presidente Bolsonaro. Eu trabalhei com o Bolsonaro. O Bolsonaro me alçou a condição de candidato ao governo de São Paulo. Ele abençoou essa minha candidatura e ele foi importante na transferência de votos. Então, a minha identidade com a identidade do Bolsonaro é imediata. Assim, a minha identidade com o bolsonarismo acaba sendo imediata. Se eu estou aqui porque o Bolsonaro me alçou a essa posição. Ele me abriu a porta primeiro do ministério, sempre prestigiou o que a gente vinha fazendo no ministério, depois ele lançou a minha candidatura, ele apoiou a candidatura, ou seja, Bolsonaro foi responsável por eu ter chegado ao governo do Estado de São Paulo. Isso foi um ministro que ficou do começo ao fim, né? Do começo ao fim. Não houve instabilidade na tua permanência. Não, e o Bolsonaro sempre me prestigiou muito. Por isso eu tenho muita consideração, muita gratidão ao presidente Bolsonaro. E aí existe essa relação que é muito forte, né? Que acaba sendo muito próxima. Eu tenho uma amizade com o presidente que é muito grande. As pessoas entendem isso. Por isso eu não tenho essa reação. O Nunes acaba tendo. As pessoas não identificam ele, né? Ah, ele não é direita, ele não é isso, ele não é aquilo. As pessoas estão sempre rotulando e sem fazer muita análise, né? Vamos lá. O que eu preciso evitar se eu for levar a discussão para o campo ideológico, né? Se eu for ir para um campo até pragmático? Olha, eu não queria que a esquerda ganhasse a eleição, então eu não quero o Boulos. O Marçal hoje é a porta de entrada para o Boulos. Porque o Marçal é o cara que pode fazer com que o Boulos ganhe a eleição num segundo turno. O Boulos perde para o Ricardo. Num segundo turno com o Marçal, a coisa fica embolada. Então, se a direita quer entregar a Prefeitura de São Paulo nas mãos da esquerda, nas mãos do Boulos, está fazendo um grande serviço apoiando o Marçal. Entre os dois, você votaria em quem? Boulos e Marçal? Ah, não faz essa pergunta. Mas o Piperno está sempre de prontidão para dar o bote. Está sempre de prontidão. Para dar o bote. Sempre. Pergunta difícil pra caramba. Governador. Pode anular o voto também. É um bom caminho. O voto não é secreto? É ficar entre a cruz e a espada, porque eu não sinto confiança nenhuma condição de fazer um trabalho, um bom trabalho de gestão, não apresentou nada na campanha até agora, só lacração, e o outro pensa frontalmente de maneira oposta que eu penso. Bom, como eu falei pra vocês, pessoal, na minha visão foram falas lamentáveis do Tarcísio. Tá certo que ele quer defender o candidato dele, que é o Ricardo Nunes e tudo mais, mas ele cogitar, né, ficar meio que em cima do muro entre Boulos e Pablo Marçal, inclusive ele citar ali, né, que o Ricardo Nunes ganharia,
né, do Boulos, mas que o Pablo Marçal poderia perder pro Boulos no segundo turno, assim, chega a me dar uma reviravolta em pensar que teriam pessoas da direita que votariam ou anulariam seu voto em um segundo turno para a Prefeitura de São Paulo, podendo deixar a Prefeitura na mão do Boulos. Sério, gente, eu quero o comentário de vocês aqui embaixo. Para mim, foram falas lamentáveis. Agora eu vou trazer aqui para vocês o posicionamento da ex-juíza Ludmila Grillo. E olha, prestem muita atenção nas palavras delas, porque depois eu quero aqui que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse posicionamento, que para mim foi um posicionamento muito importante e que a gente precisa dar uma atenção. Só para vocês saberem, eu só vou dar só um gostinho, tá? Se eu fosse votar em São Paulo, eu descartaria imediatamente Boulos, por motivos óbvios, Tabata, por motivos óbvios, Datena, por motivos óbvios, Nunes, por motivos óbvios, e se você não acha que é tão óbvio assim, basta você lembrar o que o Nunes já fez durante o período de emergência sanitária. Eu jamais daria o meu voto a um sujeito que demitiu funcionários porque não tomaram a picada. Eu jamais daria o meu voto para um sujeito que fez lockdown, um sujeito que tira o emprego de um trabalhador porque se recusou a tomar a picada experimental. Não votar num sujeito desse é uma questão moral, é um dever moral. E eu estou pouco me lixando para vocês dizer, não, eu tenho que votar em quem o Bolsonaro mandou. Eu não votaria em quem o Bolsonaro mandou. Até porque a gente já está cansado de ver decisões equivocadas do Bolsonaro. É uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que se candidatasse hoje, eu poderia perfeitamente votar nele, mas lamento muito. Ele toma decisões equivocadas, tem o dedinho podre para várias coisas que vocês sabem muito bem. Eu não vou nessa não, tá? Eu não vou endossar Nunes, nem Tabata, nem Datena e nem Boulos. Então sobram 2, tá certo? Sobram 2. Sobram Maria Helena e sobra Pablo Marçal, tá certo? É apenas uma análise objetiva, não vou dizer assim, eu votaria no Pablo ou votaria na Maria Helena. Só estou dizendo que, na minha análise fria dos fatos, 4 candidatos em São Paulo estão preliminarmente eliminados na minha visão moral, tá certo? De acordo com os meus princípios morais, eu jamais votaria em nenhum dos outros 4. Aí, gente, é mais ou menos a linha de raciocínio que eu levo. Cara, eu fico pensando, o ex-presidente Bolsonaro foi tão atacado em época de pandemia justamente por pensamentos como esse, que eram, né, colocados por Nunes enquanto gestor. E aí, agora, apoiar, sabe, para mim é uma coisa completamente descabida. E aí a gente vê o ex-presidente passando por isso. Inclusive, a gente vê pessoas importantes como Nicolas Ferreira, por exemplo, que não se posicionou, não quis apoiar o Nunes. A gente ter que apoiar o Nunes porque o ex-presidente Bolsonaro tá apoiando? Não, pra mim não. O ex-presidente Bolsonaro, eu votaria nele, eu gosto do ex-presidente, mas eu não posso aceitar esse tipo de indicação no meu ponto de vista, até porque a gente sabe que o ex-presidente Bolsonaro, né, acabou aí... O Mendonça tá aí, lá no STF, a gente tem o Nunes Marques no STF, e a gente sabe que deixaram o ex-presidente na mão, a gente sabe muito bem disso. Olha aí, sinceramente, eu acho que não foi só eu que tive essa opinião. Olha, por exemplo, aí o exilado jornalista Alan dos Santos, que tá lá nos Estados Unidos, o que falou sobre essa fala aí do Tarcísio. Tarcísio falou merda, mas não foi pouca merda. Tarcísio deu uma de Kim Kataguiri, de MBL. Perguntaram pra ele, e se num cenário de segundo turno, Boulos ou Marçal? Ele falou voto nulo, né? Ele ensinou ali o voto nulo. A entrevista na CNN, eu não vou ficar botando o vídeo da CNN aqui. Mas olha, depois dessa daí eu vou te falar, vocês não entenderam porra nenhuma. Vocês acham que pode colocar o povo num curralzinho e falar assim, ó, vem aqui, beija minha mãozinha, faz o que eu tô mandando, fala o que eu tô fazendo pra vocês fazerem. O povo não é idiota, Tarcísio. Ei, ele acabou falando mais um palavrão ali que eu não vou colocar no vídeo. Agora temos vídeos já. Tarcísio saiu hoje pedindo votos pra Nunes. Tá aí, pessoal. Tarcísio, como prometido, na rua pedindo votos juntamente com o Nunes ao seu lado. Bom, a verdade é que a revolta dos bolsonaristas na internet, ela é nítida. As pessoas realmente, né, ficaram com o pé atrás com esse apoio, mas agora com as falas aí do Tarcísio também acaba mostrando para nós que, né, eles estão realmente aí bem alinhados. A pergunta é, o ex-presidente vai pra rua com o Nunes também? Se falou, inclusive, que parte da campanha aí do Nunes teria uma certa vergonha do Bolsonaro. Bom, aí fico, né,
na expectativa para ver isso daí, se realmente vai se confirmar ou não. Comentem o que vocês acham aqui embaixo. Agora, pessoal, antes de eu colocar aqui um vídeo importante de Nicolas Ferreira, que vai gravar sobre o assunto novamente, sobre apoio e tudo mais em São Paulo, eu vou colocar aqui agora esse vídeo do jornalista que em uma dessas entrevistas feitas ao Pablo Marçal é desse nível pra cima aí, o que aconteceu lá na Globo. Pessoal, simplesmente Pablo Marçal acabou com os jornalistas da Globo. E depois que acabar esse vídeo, pessoal, procurem essa entrevista, é extremamente importante vocês verem o que ele fez lá. Ele falou de Bolsonaro, ele disse inclusive que ele não quer ser o líder da direita, que o líder hoje é o Bolsonaro, mas ele quer que tenha 1000 Bolsonaros, 1000 Nicolas, 1000 Pablos, né, que ele não tem ciúme disso, não é pelo poder, enfim, vocês precisam assistir. Ele colocou cada um dos jornalistas no seu devido lugar. No momento em que ele falou, pessoal, do Lully, do desgoverno, trouxe algumas coisas da condenação do Lully, ele simplesmente acabou com ele ali ao vivo. A Daniela Lima entrou em parafuso com ele, tentando ali levantar a mãozinha, fazer com que ele parasse de falar para tentar interromper. Pessoal, tá imperdível. Vocês precisam ver depois. Agora, olhem só, por exemplo, nesse caso aí do jornalista que tentou dar uma militada ali naquele momento, mas que o Pablo Marçal simplesmente deixou ele ali, né, de saia justa. E olha só o que aconteceu. Eu não encontrei nenhum especialista em cidades que considerasse execuível a sua proposta do teleférico. Fala o nome do especialista que falou que não dá, porque eu vou expor ele. Não, você usa. Conversamos com o especialista. Pedro, você é um cara forte. Você dá conta de trazer o nome do especialista. Fala um que fala que não dá, que eu mesmo vou fazer pergunta. Você gostaria de candidato? Tem, só um pouquinho. Quem foi o especialista que falou que não tem como? Eu não encontrei nenhum especialista em cidades. Pessoal, eu consegui trazer um trechinho pra mim, que pra mim foi a parte mais épica da entrevista. Gente, olha só a cara da jornalista Daniela Lima quando ele começa a falar do presidente dela. Se a pessoa for comprovado que é bandido... E o Renato Cariani é seu amigo? O Eu participei de um desafio com ele, fiquei amigo dele por causa disso, acredito na inocência dele. E no Brasil, todo mundo tem o direito, tem a Constituição Federal funcionando ainda. Ao contraditório, a ampla defesa. Se ficar provado, espero que ele pague. Se não ficar, eu quero ver quem vai devolver a honra dele por tanto ataque que alguém fez contra ele. Ele mudou minha vida, inclusive. Olha, ele é acusado, perdi 25 quilos por causa dele. Por tráfico de drogas. Que fique comprovado. Se provar, pague. Se não provar... Como é que o senhor justifica essa proximidade com um réu por tráfico de drogas? Ele é o maior influenciador de fitness do Brasil. Ele me desafiou num podcast. Eu não vou pegar a ficha criminal da pessoa, vamos lá, o que você está devendo e para quem? E outra coisa, se isso fosse alguma coisa, a gente não aceitaria o presidente Lula ser presidente. Ele que desviou mais de 1 trilhão com a quadrilha que ele tinha, ele recebeu 9 anos de cadeia, 9 juízes, 3 instâncias, depois de 580 dias, por uma graça de alguém que é amigo na política, foi e descondenou ele. Se aqui fosse o lugar para discutir moralidade, a gente tinha que tirar o presidente do Brasil. Candidato. Aqui tá falando de... Não, tá falando de justiça, de lógica. De facção criminosa. Também é uma facção aí, também. O PT é uma facção criminosa. O que é isso aí? O que eles fizeram no Brasil, vocês esqueceram? Candidato. Se for para moralizar, nós vamos falar do assunto do jeito que ele é. Candidato. Porque do jeito que você tá falando, tá concorrendo a vaga para pastor, para padre aqui. Você tem que falar do seu partido. Eu tenho que falar do Brasil. A pergunta... Depois da desmoralizada que o PT... Só um pouquinho. Depois que o PT fez o que fez, Camarote, aqui não é uma discussão disso, não. Eu topo discutir todas as coisas. Inclusive, eu fui injustiçado. Eu respondi processo criminal. Prescreveu esse processo. Eu odeio injustiça. Vocês podem arrebentar com o que quiser pra cima de mim. Se for pra moralizar, vamos moralizar direito. Eu não tô pedindo vaga pra ser padre, nem pra pastor aqui, não. Candidato. Você quer a política real. Deixa eu falar. Candidato. Já Nicolas Ferreira foi cobrado novamente sobre a questão Marçal, pessoal. E olha só o que ele acabou falando há instantes. Eu já me posicionei sobre o Marçal, você está desatualizado. E, primeiro ponto, ele já inclusive se posicionou sobre o meu posicionamento. Segundo ponto, de que eu tô no segundo turno contra qualquer um que estiver contra o Boulos. Terceiro ponto, o meu posicionamento não deixa de ser um posicionamento porque esse posicionamento não te agradou. Quarto ponto, ele disse que não vai ter segundo turno, então não estou entendendo a histeria e euforia de alguns. Quinto ponto, eu me posicionei contra a censura que ele sofreu, afinal de contas, seria muito incoerente da minha parte não ser a favor da liberdade, alguém que defende isso há anos, que tem lutado por jornalistas que estão exilados, deputados que são caçados, pessoas que estão presas agora justamente por conta do dia 8. E eu me posicionei muito antes, por exemplo, até mesmo do Bolsonaro ou outras pessoas, fui um dos primeiros a me solidarizar com o Marçal.
E, por fim, abrir bem claro, né, que quem fala sem refletir acaba se arruinando. Então, estou refletindo sobre São Paulo. Está refletindo sobre São Paulo. Bom, acontece que dos deputados, as pessoas da direita, o Nicolas está sendo bem coerente. Lá no início falou que não apoiaria ninguém, poderia muito bem, né, ter se dobrado e ia apoiar o Nunes, até porque ele é do partido PL. Acontece que ele não fez e com isso ele mantém o posicionamento dele de caso qualquer um vá contra o Boulos, ele vai ir contra o Boulos, ele não vai votar nulo. Isso pelo menos é de se aplaudir, considerando aí, né, falas de alguns outros que a gente acaba se decepcionando. E hoje, pessoal, saiu o resultado de mais uma pesquisa agora com Pablo Marçal em primeiro lugar. Pois bem, ele acabou, né, ficando em primeiro pela pesquisa da Verita. Verita, que é um órgão de pesquisa aí que foi muito elogiado em um vídeo antigamente por Tarcísio Nunes, dizendo que eles tinham acertado vários números, inclusive os dele, quando ele foi eleito governador. E agora este instituto aí fez, né, essa pesquisa dando o Pablo Marçal com 30,9%, seguido de Guilherme Boulos com 21,6% e Ricardo Nunes com 14,2%. E aqui tá a palavra dada de Tarcísio Nunes, lá na época em que ele estava divulgando aqui esse Instituto de Pesquisa Verita, justamente pela sua confiabilidade. E aí eu vou fazer a propaganda aqui no Instituto de Pesquisa que ninguém dá bola. Qual? Mas que bateu em cima, acertou tudo. Que eu não conhecia e me mandaram uma pesquisa do Instituto Veritas. Veritas. Pega lá, última semana antes da eleição, o Veritas disse, Tarcísio está liderando a eleição para governador em São Paulo, 44% Tarcísio, deu 42%. Eles botaram lá 33% Haddad, deu 35%. Botaram 17% Rodrigo, deu 18%. Cravaram em cima. Eles deram a vitória do Sérgio Moro no Paraná para o Senado, em cima. E aí eu vou fazer a proposta. Pois é, gente, esse instituto agora acabou cravando aí Marçal em primeiro lugar. O que vocês estão achando de tudo isso, pessoal? Comenta aqui embaixo. Vocês acham que realmente há possibilidade de Marçal ir ao segundo turno ou quem sabe inclusive ganhar já no primeiro turno, como ele vem anunciando aí? Bom, acontece é que o Marçal sendo perseguido da forma como está, é mais ou menos um cenário que aconteceu aí com o ex-presidente Bolsonaro. As pessoas realmente se revoltam com isso e vão pra cima. Para finalizar, a gente precisa falar desse caso, né, pessoal? Maduro, ditador da Venezuela, vestiu um boné do MST, Movimento Sem Terra, e diz que o movimento enviou cerca de 1.000 homens e mulheres para produzir alimentos na Venezuela. Bom, representantes dos movimentos participaram do evento com Nicolás Maduro em Caracas nessa terça-feira, gente. Bom, é o Brasil, né? Sempre com aquele exemplo ruim. Olha só, Movimento Sem Terra. É lamentável. Bom, pessoal, agora eu quero saber de vocês, pessoal. Se inscrevam aqui no canal, tem uma bomba que eu tenho para trazer aqui depois sobre Moraes e sobre o que está acontecendo aí. Vocês precisam estar inscritos e com o sininho ativado. E eu confesso que estou extremamente decepcionado com o ex-presidente Bolsonaro, com o Tarcísio principalmente, né? Mas com o Bolsonaro também, porque o que a gente está vendo aí, e agora com esse posicionamento do Tarcísio aí, só tem a perder a direita e a esquerda tá dando gargalhadas. Comenta aqui embaixo, não se esquece, fica ligado que logo mais já pode ter um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.